Bom dia, galera. Aqui quem fala é o Rick. Hoje eu vou falar com vocês sobre autopublicação pelo sistema da Amazon.com, tudo bem? Vamos lá. Algumas pessoas andaram me perguntando sobre autopublicação, como faz, se dá muito trabalho, se não dá. Sim, dá muito trabalho. Afinal de contas é você que vai fazer tudo, o nome já fala tudo, é autopublicação. Você tem que assumir toda a responsa, cara. Não vai ser muito fácil não. Mas em contrapartida vai ficar do seu jeito, vai ficar com a sua cara, vai ficar do jeito que você bem entender, do jeito que você preferir. O que uma publicação normal não permite. Fora da questão dos lucros, que da autopublicação varia de 35% até 70%. Você define aí essa questão de preço, valor, custo e lucro da autopublicação. Uma publicação normal geralmente gira em torno de 8% do valor de capa, isso quando você consegue fazer uma publicação, não é mesmo? Já me perguntaram qual é o melhor sistema, já ficou bem claro qual que eu acho que é o melhor sistema, né? Já falei que é o da Amazon.com. Esse sistema da Amazon é o CreateSpace. Se você não conhece, é só você digitar o nome dele no Google. Espera aí que saiu do Google aqui. Já está aqui, ó, salvo nos favoritos, você vai clicar. Espera aí que abriu a história. É claro, no meu já está no favoritos, mas no seu caso você vai clicar aqui, beleza. Vai abrir aqui, vai ter um monte de informação e blá blá blá. O importante para você é isso daqui, ó. Você vem aqui direto na área de login. Vem para esse lado, porque provavelmente você não tem um cadastro, então você vai clicar aqui em se cadastrar. Gente, não deixe o idioma derrubar vocês, tá? Pode parecer difícil pelo fato de ser inglês. Usa o Google Tradutor, não quebra a cabeça. E nem manda traduzir a página porque vai ser pior para você. Que vai traduzir um monte de coisa que não era para ser traduzida, que não faz sentido depois que você traduz. Então, se você tem dúvida sobre o que o sistema está pedindo, deixa a abinha do Google Tradutor lá aberta. Perdão, eu estou um pouco ruim da garganta ainda. Aí minha voz fica falhando. Mas faz assim, deixa lá o Google Tradutor aberto. Tendo dúvida, copia o texto, cola lá, você vai saber o que o sistema está pedindo para você. Aí você clica aqui, faz seu cadastro. Depois que tiver já cadastrado, você vai vir aqui para a esquerda e fazer o seu login. Você coloca seu login e sua senha e acessa o sistema. Ele vai abrir essa tela aqui para você. O CreateSpace, acho que eu não mostrei o logotipo deles, é esse daqui. Vai abrir esse sisteminha para você. Tem essas informações na esquerda. É um painel de controle do autor, né? No meu caso está aparecendo aqui mensagens de alertas, tem meu nome ali em cima, tem as opções de títulos aqui embaixo, tem a opção de adicionar novo título. É o que essas informações todas é para quem já tem alguma coisa publicada, alguma obra publicada. No caso, quando você criar seu cadastro, não vai aparecer nada disso. Não se preocupa, você não fez errado, porque você ainda não tem uma publicação, tá bom? Aqui tem as informações de título, o status desse título. Depois que você começar a utilizar, você vai entender o que são esses status. Esse primeiro aqui de baixo, se você ver, vai estar aguardando ordenar cópia. Esse daqui vai estar variado, que quer dizer que já está no ar. Esse daqui está aguardando, no caso está aguardando o autor liberar. Esse daqui está com ações pendentes, você tem que fazer alguma coisa nele ainda. Aí você clica nele e vai abrir lá para você o que tem para fazer. Vindo para esse lado aqui tem os royalties, que é o que você recebe. Você vende uma unidade pela Amazon, a Amazon te paga uma porcentagem em cima disso, que é aquilo que eu te falei, varia de 35% até 70%. Aí vai ficar uma relação que você decide. Vai ser de acordo com a qualidade do seu livro, o tamanho dele, o preço sugerido e tudo mais. Aqui ordena cópias. Isso aqui é para o autor pedir cópias para o próprio autor. Não é grátis, mas o preço é muito, muito, muito barato. E aqui é a identificação do seu livro, tá bom? Vamos para cá de novo. Eu vou ensinar vocês utilizando um que eu já tenho. Eu não vou abrir um novo, mas eu vou clicar aqui em adicionar novo título só para vocês verem como que começa.
Senão não faz sentido, você já vê o final e não vê como que começa a coisa em si. Quando você clicar ali em adicionar novo, vai aparecer esse painel para você. Nesse painel ele vai fazer algumas perguntas. O primeiro é o título da sua obra, né? Se você fosse J.K. Rowling, você ia colocar Harry Potter. E pronto, esse ia ser seu título. Mas no caso, Harry Potter já existe, você não pode utilizar. Então você pode colocar o título do seu livro, eu vou colocar aqui Aprendiz, né, que falta um N ali. Erro feio. Aprendiz de Louco. Esse vai ser o título, esse título fictício, só para poder orientar vocês. Aqui embaixo ele pergunta do que se trata, a sua publicação. Não é um CD, não é um DVD e não é um vídeo para download. Você está fazendo um livro, então um paperback, tá bom? Paperback significa que é um livro básico, daqueles de capa, que não é capa dura, mas isso não interfere na qualidade, a qualidade é muito boa mesmo. Aqui o terceiro passo, ele pergunta como que você quer fazer o processo de publicação, dessa autopublicação. Tem um processo que é guiado, orientado pelo próprio sistema, ele vai te orientar passo a passo, e tem o Expert, que é uma versão beta, e é o que eu costumo utilizar. Eu não gosto desse passo a passo orientado aqui. É como fazer um site. Tem aquele painel que você vai arrastando as coisas e vai montando. Você vai ter um site, mas vai ficar com aquele padrãozão deles. E tem a opção de faça você mesmo. Se vira aí. Só que essa opção de se vira aí geralmente fica muito melhor do que essa orientada. Então eu sempre clico nessa. Depois que você clicar nessa, ele vai registrar o seu livro no sistema, o seu projeto de livro no sistema, no caso, que não é um livro ainda. Aí você vai começar a fazer o seu livro. Deixa ele carregar aqui. Isso. Só para vocês terem uma noção, aqui do lado esquerdo aparecem as informações. Sobe mais um pouquinho. Aqui é o nome do sistema de publicação, que é como se fosse a editora de autopublicação, que é CodeSpace. Aqui embaixo avisa que é uma companhia da Amazon, é uma empresa da companhia Amazon, perdão. O seu título e a identificação do seu título, o número de identificação. Aqui embaixo tem o setup dele, que vai te mostrar o passo a passo que você vai ter que seguir para poder fazer o processo de publicação inteiro. Você tem que cumprir todas essas etapas para que o livro esteja apto a ser publicado, tá bom? Prontinho, vem para a direita. Vai ter essas informações para começar. Como isso é para uma publicação, eu não vou preencher. Eu só estou mostrando para vocês a tela que vocês têm que passar primeiro para poder chegar nessa. Dessa parte para frente eu vou utilizar um que já está pronto, que eu já tenho, uma publicação que já é oficial. Que fica mais fácil de explicar para vocês. Senão eu teria que preencher tudo isso e eu não tenho um livro para preencher tudo isso. Eu não tenho o livro Aprendiz de Louco comigo, eu não tenho essa publicação. Então nós vamos voltar. Opa, vem aqui. Vamos voltar para o painel de controle do autor. Está carregando. O sistema não é pesado, tá bom? Meu computador que tá ruim mesmo. Não estranhe isso. Aqui apareceu, tá vendo? O sistema gerou um código de identificação e por isso esse projeto apareceu aqui para mim, que é o final 574. Aqui vai aparecer todo e qualquer projeto que você tenha. Se você clicar aqui 10 vezes e clicar em registrar 10 vezes, perdão, minha garganta de novo. Se você registrar 10 projetos diferentes, vai aparecer os 10 aqui embaixo. Não quer dizer que você tenha 10 livros, são 10 projetos. Isso é bom deixar bem claro, para que não haja confusão depois, senão não vai para o ar e você não vai entender o porquê. Aqui no status do projeto, você vai ver que o Aprendiz de Louco está incompleto. Todos os outros estão com outras informações de status. O Aprendiz de Louco está incompleto, afinal de contas nós apenas criamos um título. Quando você vier para a direita aqui, você vai ver que ele tem a opção de excluir.
Então esse daqui eu vou excluir porque ele não me interessa. Eu clico aqui, excluo ele. Aqui o sistema vai me perguntar se eu quero realmente fazer isso. Eu confirmo. E vamos voltar para o meu painel sem o aprendiz ocular. Ok. Os outros projetos não têm a opção de excluir. É porque eles já foram publicados. E uma vez que é publicado, o sistema não deixa você excluir. Não tem como você despublicar um livro. Tecnicamente é isso que o sistema quer te dizer. Um livro publicado é um livro publicado. Não tem como você despublicar ele. Enquanto ele ainda não está pronto, você pode cancelar, você pode voltar, você pode deletar e jogar ele fora. Depois que está feito, depois que está publicado, não tem como fazer isso, voltar atrás. É mal feito, feito. Vamos pegar aqui o Jogo das Pulseiras, que é a minha última obra. É uma obra conjunta, então é um ótimo exemplo. Tem outros autores participando dela. Nós vamos clicar aqui e vai abrir o painel de controle, que é aquela última parte que nós saímos lá agora. Deixa só ele carregar. Tá demorando bastante, mas é o meu computador, não é o sistema, gente. Vamos lá. Como esse Jogo das Pulseiras já é um projeto pronto, estou trabalhando apenas na revisão final dele agora. Vai estar todas as etapas verdinhas aqui. Essas duas não estão verdes, porque eu mexi nelas, que é onde eu estou trabalhando, estou fazendo revisões, mas elas já estavam todas ativas. Então o que está verde é porque já está ok. E o que está com algum outro símbolo é porque tem alguma coisa pendente. Esse último aqui é a publicação do Kindle. No final nós falaremos sobre isso. Deixa eu descer aqui para poder ver. Não descer demais. Volta aqui. Aqui tem o sumário do projeto. Depois que você termina todo ele abre um sumário para você, aparecendo a obra, capa, o nome, ISBN que o próprio sistema cria para você, a descrição do livro que você pode criar. No caso você tem que criar, não é mesmo? Senão não faz nem sentido. E pronto. Vamos voltar aqui e entrar no setup do livro. Prontinho, setup. É aquela mesma parte onde nós paramos. Espera aqui, subir mais de novo. Aquela mesma parte onde nós paramos da outra vez. Aqui vocês podem ver que não tem como alterar o título já foi registrado. Naquele lá ainda tinha porque nós estávamos criando. Esse já está criado, tá bom? Então tenha em mente que o título criado você não altera, que um livro publicado não se despublica, tá bom? No título, óbvio, não tem como explicar melhor do que o próprio nome, é o título. Você vai colocar o título do seu livro e caso ele faça parte de uma sequência, você coloca o subtítulo aqui embaixo. Ou mesmo que não faça parte de uma sequência, às vezes pode ser um livro único com subtítulo também. Você coloca aqui embaixo, título e subtítulo. Aqui, logo na sequência, você vai colocar o primeiro autor. No caso é você mesmo. Essa publicação está sendo feita por você, então é seu nome aqui. Esse é meu pseudônimo. Beleza. Deixa eu descer um pouquinho mais. Peraí que não está indo. Aqui é para adicionar contribuidores dessa obra. Você vai clicar aqui sobre, vai abrir uma listinha, nesse caso não dá para alterar, mas essa lista vai perguntar do que se trata, se são colaboradores, se são autores, coautores, se são tradutores, não importa, você vai clicar na opção certa e adicionar. Ele vai abrir uma lista para você, você vai preencher com o nome dos autores.
No caso, acho que lá no final vai aparecer os nomes dos colaboradores dessa obra que escreveram junto comigo. Depois que eu adiciono aqui, se eu não me engano, vai lá para o final. Aqui tem um quadradinho que você flega se ele fizer parte de uma série. Como esse livro pretende ser parte de uma série, ele vai ter continuidade, então deixa clicado. Você vai escrever um próximo livro depois desse. Então sim, deixa clicado. O nome da série, o título da série, é o Jogo das Pulseiras nesse caso. Esse livro ele é o volume 1. Então você vai colocar aqui o título da série e qual é o número do volume do livro atual que você está publicando. A edição, se você só escreveu esse livro uma vez na vida, é o mesmo livro, que você não alterou nada nele, é número 1. Se você tem um livro seu antigo, já publicado, que você quer fazer uma segunda publicação, você vai colocar uma linha de história a mais, você clica aqui e coloca número 2, que é a segunda edição. Terceira edição não importa. Tem que seguir a sequência correta e cronológica, tá bom? Logo em seguida ele pergunta o idioma em que o livro é escrito. Esse livro é um livro brasileiro, autor brasileiro, então a língua dele é português. A não ser que você queira escrever em outro idioma. Se você puder, você fica à vontade para isso. Aqui tem a data de publicação. Isso é de extrema importância, tá bom? Perdão, tá doendo minha garganta. A data de publicação serve para o seguinte: além de todo o registro que a Amazon tem, para você que é brasileiro, é o seu registro de autoria. O que acontece no Brasil tem muita burocracia. Um livro precisa ser registrado na Biblioteca Nacional, tem o registro na Academia de Letras, tem a carta. Agora me fugiu o nome da carta. A carta catalográfica que você também precisa fazer, que é aquela folha que vem depois da segunda capa do livro, que tem especificações técnicas lá de quando foi feito, de data. Tudo isso para comprovar a autoria do autor. Só que, felizmente, a nossa legislação diz que sua autoria também pode ser comprovada de outras formas, desde que você tenha como provar que você fez aquilo em uma data anterior de outra pessoa. Então, a data de publicação do sistema Amazon te protege nesse caso. Se você não fez o registro na Biblioteca Nacional, se você não registrou a sua obra com uma carta catalográfica, se você não foi na companhia de letras, se você não fez nada desse processo, você mesmo assim está protegido pela legislação brasileira, porque o sistema ele te dá uma data de publicação, ele registra a sua publicação com data e ele tem tudo isso disponível para você caso você precise. Aqui você vai clicando, vai passando o mouse em cima dos linkzinhos, ele vai te explicando melhor. Deixa eu colocar um pouquinho para a esquerda que está comendo um pouquinho das palavras ali, agora que eu percebi. O ISBN. O ISBN ou o ISBN é o código de barras do livro. Ele é o número de registro do livro, é um número mundial, esse ISBN. É como se fosse o RG do livro. Você tem a opção de pagar por um, que a Amazon deixa, tem gente que prefere isso. E se você não quiser, ele te fornece um gratuito. Eu sempre utilizo esse gratuito, até hoje nunca tive problemas com ele. Na verdade, eu não conheço registro de alguém que tenha problema com o gratuito. Então, para evitar gastos, eu oriento a deixar nesse gratuito mesmo. Ele vai gerar um número para você, ele mesmo vai registrar e ele mesmo vai inserir no seu livro. Você não precisa se preocupar com nada nesse quesito. O que não funciona no Brasil, não é mesmo? Todas as editoras de autopublicação que eu procurei no Brasil, você tem que pagar pelo ISBN ou então você tem que se virar para conseguir um que é pago. No sistema da Amazon eles te dão um gratuito, o que já é lucrativo para você, autor. Espera aí que a página não quer descer. As propriedades físicas do livro. Você vai perceber que aqui eu não estou alterando nada porque está tudo trancado. Ó. Tem um cadeadinho escrito lock. Quer dizer que eu não consigo alterar. Não consigo alterar porque é um livro que já está publicado. As propriedades físicas do livro. Vamos para cá porque isso é uma parte interessante.
ver se dá pra ver um pouquinho mais. Eu vou apagar o título daqui, quer dizer, eu vou tirar o título daqui, porque você já viu, propriedades físicas escrito em inglês. E aqui embaixo tem uma mensagem falando para mim que está travado. Prontinho. Agora eu vou descer para aparecer toda essa parte aqui na tela. Isso aqui é bastante importante. Vamos lá. Essas são as propriedades do interior do livro. Qual a importância disso? Total. Porque a aparência que seu livro vai ter. Aqui ele pergunta se seu livro é colorido ou se é um livro preto e branco. No caso do meu livro, é um livro preto e branco. Ele só tem letras, não tem mais nada. Então é um livro preto e branco. Se o seu livro tem coisas coloridas que é importante aparecer, tem fotografias, você clica nesse, full color. Aqui embaixo ele pergunta que tipo de papel você quer para as páginas. Um papel branco ou um papel creme. É aquela cor de creme. Eu nunca entendi essa cor, mas se utiliza desde que eu nasci, então é assim, cor de creme. Eu prefiro esse, pelo simples fato de diminuir o contraste. A letra é preta, o papel é branco. Dependendo da visão da pessoa, dependendo do local que ela esteja, a folha branca reflete muita luz, dá um contraste muito alto, cansa a visão. Eu considero chato. Eu sempre opto pelo creme, mas aí fica de acordo com o autor. O autor decide, no caso. Se fosse uma editora, o editor iria decidir. Nesse caso, você, autor, tem o poder de decisão. Do lado direito aqui tem as especificações de tamanho do livro. Ele traz pra gente o tamanho 6x9, que é o tamanho padrão. Tem outros tamanhos? Tem. Você clica aqui, ele vai te abrir outros tamanhos. Eu cliquei não cliquei. Não quer ir? Tudo bem, ele não quer ir provavelmente porque está trancado e eu não posso alterar. Faz todo sentido. Mas se você clicar aqui quando você estiver criando o seu livro, ele vai te abrir as opções de tamanho. Que são vários tamanhos disponíveis, mas ele sempre traz esse aqui para você. E tem a informação aqui embaixo, que é o tamanho recomendado, porque é o tamanho padrão, é o mais popular, é o mais comum, então a probabilidade de dar erro é muito menor. O ideal é seguir o padrão. Se você tem plano de que seu livro seja aquele tamanho grande, tamanho A4, tamanho 20 por 19, né? Não, 20 por 19 não deve existir, mas enfim. Ou aqueles menor, que é livro de bolso, pequenininho, eles têm todos os tamanhos aqui disponíveis. Aí você vê qual é o mais adequado para o seu projeto e escolhe. Se for apenas um livro, não tiver nenhum problema de especificação técnica, utilize o 6x9 que evita qualquer tipo de problema. É muito bom deixar assim no padrão mesmo. Aqui para baixo. Interessante desse daqui também é que ele já pode calcular para você o preço antes de você terminar. Se você chegou até aqui, se você chegou até essa parte do processo de publicação, provavelmente você já tem o livro escrito, certo? Você tem ele escrito na A4, tem escrito no Word. Em algum lugar imagino que você tem esse livro escrito, porque não faz sentido você querer publicar uma obra que você ainda não fez. Aí você clica aqui, ele vai abrir para você uma espécie de calculadora. Essa espécie de calculadora, ela traz para você o preço do livro aproximado, como ele vai ficar. Então você já sabe antes de ter a publicação o valor e o preço do livro. Deixa ele carregar aqui. Aqui embaixo. Vamos lá. Aqui ele vai fazer algumas perguntas sobre o seu livro. Estão em inglês, mas é bem fácil de deduzir. Primeiro ele vai perguntar como que é o interior do seu livro. É um livro preto e branco, porque é só letra. Ele vai perguntar o tamanho do seu livro. Aí você clica aqui e vai responder para o sistema qual é o tamanho do seu livro. Lembra que eu falei que tem vários tamanhos disponíveis? Ó, todos eles aqui. 5x8, 5.6 por 7.81 e por aí vai. O tamanho padrão é esse daqui, 6x9. Nós vamos clicar nele.
número de páginas do livro. Vamos fazer uma suposição que seu livro tenha 200 páginas. Você clica aqui, vamos colocar um exemplar. Vamos calcular o preço de um exemplar. $3,25. Se o real valesse a mesma quantidade do dólar, seria R$3,25. No caso, são $3,25. Isso em real dá aproximadamente R$10. Não sei quanto está o dólar hoje. Mas qual a importância de saber dessa parte, que essa parte existe? Bem simples. Se você procurar qualquer sistema de autopublicação no Brasil, ou qualquer gráfica que imprima livros, ou mesmo qualquer editora que trabalhe com parceria de autor. Parceria de autor com editora é aquela que o autor paga para publicar na editora, que é muito comum. Varia em torno de 12 a 15 mil reais um processo desses. Qual que é a diferença? Todos eles no Brasil muda o preço conforme o número de cópias. Você consegue um valor mais baixo por cópia se você publicar 1000 exemplares para cima, por exemplo, de 300, 500 para cima, dependendo do lugar. Já nesse sistema da Amazon, o preço é sempre o mesmo. Se você for publicar um livro de 200 páginas nessas especificações, miolo preto e branco, com página creme de 6x9, com capa colorida, com trabalho bem feito, e você quiser imprimir um único exemplar para você, você vai pagar cerca de 50 a 60 reais, pelo menos. Aqui está $3. Aí você compara a diferença. Para um livro no Brasil, para você autopublicar, sair no preço de $3 para você, você vai ter que imprimir uns 1000. Não tem como fazer isso funcionar nesse preço aqui. Vamos comparar, vou colocar 100 cópias. O preço por unidade permaneceu o mesmo. Só muda o preço final, que é da quantidade de 100 cópias. Percebe que o valor aqui não altera, o que é totalmente diferente das editoras no Brasil, mesmo as de autopublicação. O preço aqui da unidade vai ficar alterando conforme a quantidade de livros que você pedir. Já na Amazon não tem dessa, tá bom? Isso é, para mim, extremamente importante. Aqui embaixo ele calcula para você o preço que você vai pagar para importar. O preço de importação sim varia de acordo com a quantidade, tá bom? Que já é um sistema de correios, que é internacional. E esse preço varia conforme peso, conforme a distância, país que vai receber, país que vai enviar. Aqui Brasil, se eu for importar 300 unidades, eu posso escolher em quanto tempo eu vou receber. Posso receber em 4 dias, 20 dias ou 32 dias. Escolha sempre 32 dias. Se você é um autor que está trabalhando sozinho, você sempre vai precisar de tempo. Seu tempo sempre vai ser corrido, então não tem por que você querer resolver tudo em 4 dias. Seus livros vão chegar rápido, você vai pagar mais caro. E qualquer problema que você tenha para resolver, você não vai conseguir resolver em 4 dias. Então não tem por que ter essa pressa. Escolhe o mais baratinho mesmo, que vale mais a pena. Vamos colocar aqui uma única unidade para você ver a diferença de preço. 100 unidades dá $200. Uma unidade dá $7. Então no caso da importação, as taxas de importação saem mais barato conforme maior número de cópias, que distribui bem o valor. É uma diferença pouca, mas já ajuda. É uma simulação interessante, dá para vocês acompanhar aí. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. 200 dividido para 100 dá 2. Dá $2 por unidade. Se você importar 100 unidades, é claro. Se você mandar imprimir 100 livros e trazer para você, lembrando que esse é o preço para o autor, não é o preço para o cliente final, tá bom? Você, autor, quer trazer seus livros para divulgar para amigos, conhecidos, parentes, quer expor numa livraria, numa feira, não importa. Esse preço aqui desse painel de controle só você, autor, tem acesso. Então esse preço é para você, não é para o cliente final. Então cada unidade desse livro, incluindo taxas de importação já, vai sair para você por $5, o que daria um preço final de mais ou menos R$15. Continua sendo muito barato.
você não conseguiria por menos de 30, que no mais barato de todos que você fosse, com uma qualidade muito questionável, você iria pagar no mínimo 30 e poucos reais. E aqui você está conseguindo por 5 dólares, que dá 15 reais, infelizmente, por conta da nossa moeda. Não é um problema da Amazon isso é uma deficiência que infelizmente nós enfrentamos no Brasil. Se o real não estivesse tão desvalorizado, seria mais barato ainda, porque afinal de contas são 5 dólares. Não é mesmo? Vamos voltar lá para aquela parte então, para continuar de onde paramos. Agora que você já definiu como vai ser o interior do seu livro, se é texto ou se é imagem, a cor da página, você já escolheu o tamanho do livro, você vai clicar aqui para fazer o download do template, tá bom? Esse aqui é um template em branco, esse aqui é um template formatado. Escolhe formatado, vai te evitar muita dor de cabeça. É um conselho que eu te dou de amigo. Se você tiver que formatar, você vai perder muito tempo. E quanto maior, mais complexo seu livro for, mais difícil vai ser a sua vida daí pra frente. Então escolhe o que já vem formatado, que você só vai fazer algumas alterações básicas e simples. Você vai fazer o download, passar o arquivo para a sua máquina e deixar ele guardadinho lá. Depois a gente vai para ele. Aqui, interior. Depois que você decidiu aqui, lá em cima, perdão. Depois que você decidiu como que vai ser o interior do seu livro, você vem aqui embaixo nessa opção para fazer o upload do arquivo. Você vai clicar em enviar, no caso aqui para mim não está aparecendo porque eu já enviei, mas nessa partezinha aqui você vai clicar, vai abrir o browser do seu navegador, você vai escolher o arquivo, sempre em PDF, ele aceita em .doc, mas manda sempre em PDF, depois eu explico o porquê. Você vai enviar e dá OK, ele vai carregar o seu arquivo de texto para poder imprimir. Embaixo tem o cover. Isso é o que? Isso é a capa. Você tem a opção de criar uma capa totalmente por sua conta e risco, ou você usa o criador de capas do próprio sistema. Como todo sistema de autopublicação, de autofazer, tem disponível sempre uma ferramentinha lá para você desenhar. Você pega os pedacinhos que eles deixam disponível, pega a fotinho que eles deixam lá, coloca o nome que você quer e vai montando. Geralmente ficam umas capas bem bizarras, mas bastante gente usa. Aí fica a seu critério. Eu sempre opto por eu mesmo fazer a minha capa. Se eu não quiser fazer, se eu achar que eu estou sem criatividade, se eu achar que eu estou muito mal, se eu achar que eu não consigo, eu peço para algum amigo fazer. Mas sempre fica muito melhor. É só seguir algumas especificações. Tá bom? Se você prestou atenção aqui em cima, vamos voltar lá de novo. Se você prestou atenção aqui em cima, ele te fala o tamanho. Tá vendo? O livro de 6x9, ele tem 15,24 centímetros de largura por 22,86 de altura. Então, seguindo essas especificações, você já sabe o tamanho da sua capa. É só colocar isso no seu software de edição de imagem, pode ser Photoshop, pode ser até o Paint, se você quiser. Você coloca essas especificações de tamanho e faz a sua capa lá. Acabou o problema. Você vai fazer sua capa do jeito que você quer, com as figuras que você quer, da cor que você quer. Você vai fazer todo o design dela no tamanho específico, certinho, sem problema, sem erro. Só o que você vai precisar se atentar depois é a coluna, não é coluna o nome? Esqueci agora o nome. A lateral do livro. Vamos descer aqui de volta, que aqui tem. A lombada, isso. Eu falei coluna, na verdade é lombada. Que é a terceira parte do livro. Tem a capa da frente, tem a contracapa que é de trás, certo? Que é a bundinha do livro. E tem aquela lateral dele, que é calculada de acordo com a quantidade de folhas. Aqui, na parte que você faz a capa, ele traz o cálculo para você. Ele soma, ele faz o cálculo não, perdão, ele te dá a especificação para que você faça o cálculo. Cada folha tem uma grossura e você multiplica isso pela quantidade de folhas do seu livro. Se eu não me engano é 0,06 alguma coisa.
que cada capa tem, cada folha tem. Aí você multiplica isso pela quantidade de folhas do seu livro, você vai saber a largura da sua lombada. Então você faz o tamanho da capa, mais o tamanho da contracapa e adiciona na lateral o tamanho da lombada. Você vai ter o tamanho do arquivo certinho para trabalhar sua capa, fazer a arte dela, tá bom? Vamos passar direto por aqui porque essa capa já está feita. Depois eu mostro para vocês como é que ela ficou. Caso vocês queiram alterar, só clicar aqui em Change. Vamos aqui. Aqui é o nome do arquivo que eu enviei em PDF. Nesse caso ele não aceita outro tipo de arquivo. Não adianta mandar JPEG, não adianta mandar PNG, não adianta mandar GIF. Ele só aceita PDF. Muita gente peca nessa parte porque não consegue prosseguir no processo, porque fica tentando mandar imagem. O sistema não aceita imagem, tem que mandar um arquivo de imagem em PDF, perdão. Ele não aceita outra extensão de arquivo. Você envia, faz o upload, beleza. Aqui embaixo, eu acho muito interessante também, porque até isso o sistema permite que você decida até a qualidade da capa, o que você vai querer. Se você quer uma película, tipo aquele plastiquinho que vai por cima, uma camada de plástico que deixa brilhoso, não é verniz, tá bom? É um plástico que vai por cima como se fosse um verniz, que deixa a capa do livro brilhosa, ou se você quer fosco. Aqui é o fosco, aqui é o brilhoso. Isso aqui é com brilho, sem brilho, fosco. Eu sempre opto pelo fosco, eu acho mais interessante para livros. Tem gente que gosta do livro com capa brilhosa, de acordo com a sua arte, vai ser bom ou não. Aí é uma decisão pessoal sua. Vamos descer. Aqui você deixa a descrição do livro, é como uma sinopse do livro. Você provavelmente tem esse texto pronto, se você não tiver, você pode criar na hora. Um texto que faça sentido com a sua obra, é claro. Você vai digitar aqui dentro. Seu texto. Beleza. Lembra que eu falei que tinha coautores nessa obra, que eles apareciam aqui embaixo? Eu inseri lá em cima, mas eles aparecem aqui na descrição, tá vendo? Jogo das Pulseiras, Fique Stronger, Irone, o Alex e a Jaqueline, que são os coautores dessa obra. Aqui embaixo ele vai te perguntar a categoria. A Amazon classifica os livros de acordo com a categoria. Aqueles relacionados, sabe? Quem já fez compra na internet sabe. Sites como a Amazon, americanos.com, você clica em um produto para ver especificações sobre ele, mesmo que você compre ou não, no final lá embaixo ele vai te mostrar itens relacionados que você pode gostar também ou não. Então é bastante importante você preencher direitinho essa categoria aqui, que é a categoria básica. Você clica aqui, ele vai te dar um painel de opções. Provavelmente não vai abrir para mim. Abriu. Está carregando. Tem uma lista de opções aqui. Você clica e cada uma delas tem um subgrupo. Tem negócios de economia, novelas, computador, bebidas, arte. Quando você clicar em alguma delas, abre um subgrupo aqui. E alguns tem até terceiro subgrupo. O que eu escolhi foi ficção, ação e aventura. Ponto. Já está registrado como categoria ficção, subgrupo ação e aventura. Acabou. Tem biografia do autor. Se você quiser adicionar uma biografia do autor falando sobre o autor, se o autor já é pós-graduado, doutorado, não importa. O que você quiser colocar sobre o autor, você coloca aqui. Ele pergunta a língua do grupo, né? Do book aqui, o book language, que é a língua que o livro está escrito. Nesse caso é português. País de publicação, Brasil. Lembrando que aqui ele dá a opção do Brasil, eu sempre achei isso estranho, mas eu acho que é só para saber de que país o autor é, de onde está sendo feito esse processo. Porque a Amazon não tem representação no Brasil, ela não tem unidade no Brasil, infelizmente. Por isso acaba ficando um pouquinho mais caro comprar coisas da Amazon aqui para brasileiro.
porque você acaba tendo que pagar a taxa de importação, que não é muito bacana. Aqui você coloca a palavra-chave. Eu coloquei essas palavras aqui, se eu não me engano só pode colocar 5 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. Você tem que colocar palavras-chave que ajude a localizar seu livro na internet, aquele assunto relacionado. Então eu coloquei essas 5 palavras aqui, depois eu pretendo alterar. Ele pergunta se tem conteúdo adulto no livro. O que é isso? É a questão de classificação etária, se é proibido para menor de 18, se tem, se não tem, menor de 16, se você aborda temática pornográfica, se tem violência ou não. É aquela questão de classificação, sabe, para idade, liberado ou não liberado para determinada idade. Se o seu livro tiver qualquer tipo de conteúdo adulto, eu oriento você deixar isso clicado. Assim te protege até de deixar algumas crianças comprarem, porque depois eles perguntam se você quer publicar em escolas. E se você deixar essa opção disponível e seu livro tiver algum conteúdo que é impróprio, você pode acabar tendo problemas depois. Não sei de nenhum caso desse, mas é melhor você atentar essa parte, tá bom? Isso daqui é para perguntar se você quer deixar o livro com as letras grandes. Pessoas que têm problema de visão, se você quer fazer uma publicação para idosos, para distribuir seu livro em centros comunitários, não sei. Então, se você ligar essa opção, o seu livro vai ficar com as letras ampliadas, como se estivesse com a lupa. Aí fica a seu critério também. Se é um livro comum, não precisa, tá bom? Vamos lá, tinha alguma coisa importante para falar sobre isso, eu não tô lembrando agora. Conteúdo adulto. Não, beleza. Sim, lembrei. No Brasil tem um sistema de autopublicação, pela editora Saraiva. Ela tem um sistema parecido com esse, mas ela não faz livros impressos, é só livro digital, que é só para e-book. E a diferença é que na Amazon você é livre para fazer o que você quiser. É uma companhia norte-americana. Desde que você siga os procedimentos corretos e identifique tudo. Aqui, por exemplo, você pode ter conteúdo adulto especificando que tenha. No sistema da Saraiva você não tem essa opção. Se tiver qualquer conteúdo, tem um manual que ele disponibiliza, você tem que ler. Eu já baixei esse manual, tem disponível na internet. E tem uma série de coisas que seu livro não pode ter. Então, basicamente, ou manuais que eles querem, livros técnicos ou livro infantil. Qualquer relação com sexo, sexualidade, conteúdo adulto, qualquer coisa imprópria para menor de 18, eles não deixam publicar. Tem isso no contrato, gera até multa, quebra de contrato e etc. Além de tudo, você tem que fazer todo o processo via carta. O que da Amazon você faz aqui no seu computador em alguns minutos. Da Saraiva não, você tem que mandar carta para eles. Pronto, se você chegou até esse ponto, parabéns, você já está quase finalizando. Aqui nós estamos em Journals. Cadê? Tá vendo? Já é o penúltimo passo, que são os canais e o preço. Se tudo lá em cima está ok, quer dizer que você foi uma maravilha até agora. O que acontece nessa parte, que é bom explicar? O seu livro ele vai ficar disponível nesses canais de venda, na Amazon.com, na Amazon da Europa, na loja de vendas online da QuickSpace. Aqui embaixo ele pergunta se você quer deixar disponível em bibliotecas, em academias e instituições, Enfim, aqui é onde vai disponibilizar seu livro. Lembra que eu disse que não tem como despublicar um livro, que ele não deixa você deletar o projeto de livro depois? Mas por um acaso você quiser tirar o livro do ar, tirar ele de circulação para que outras pessoas não continuem comprando, alguma coisa que deu errado, que você não quer que siga em frente, não faz mal, você tem essa possibilidade, você não consegue despublicar, porque já foi impresso, já tem alguém com seu livro na mão por aí, ele já foi comprado e já está pelo mundo todo. Afinal de contas, a Amazon ela é mundial. Mas você pode tirar ele de circulação, não vender mais. Você vem aqui e deseleciona todos os canais. Se você deixar todos os canais desativos, ninguém mais vai conseguir comprar seu livro. Quem já comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E simples assim.
Da mesma forma que se você quiser publicar ele, tá tudo certinho, mas você não ativou os canais, não adianta, ninguém vai conseguir comprar. Você anunciou para todo mundo, mas não deixou disponível. Então não dá muito certo o negócio. Você fez todo o processo, chega aqui e você seleciona os canais que você quer. Eu deixei todos ativos, porque esse é um livro que eu acho que pode ser distribuído em qualquer lugar. Ele é um livro interessante. Ele é um livro que tem algumas coisas pesadas, intensas, mas não é um livro pornográfico, então não tem problema nenhum, no meu ponto de vista, claro. Passou dessa parte, nós vamos para a etapa final, que é o preço. A parte interessante do processo, não é mesmo? Lembra que eu disse que você pode optar por 35% até 70% dos royalties? Vamos chegar nessa parte agora. Eu sempre deixo no mínimo. Eu deixo no mínimo porque a intenção não é ficar milionário, até porque eu não tenho essa fama toda para conseguir vender tanto livro a ponto de ficar rico. Então eu deixo sempre no preço mais acessível, porque é para as pessoas poderem comprar, para as pessoas poderem ter interesse pelo meu trabalho. Quando você faz o livro, lembra que eu falei que ele calcula para você o valor de acordo com o número de páginas? A gente já fez esse processo lá em cima. Aqui embaixo ele vai fazer de novo. A diferença é, como a Amazon é mundial, você está vendo aqui em dólar, libra e euro. Eu achei que tinha ien também, mas não tem. É dólar, libra e euro. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui e você vai ter que prestar atenção no subtítulo, sabe? Nessa linhazinha de baixo. Ele vai te falar qual é o valor mínimo da publicação. Tá vendo que aqui ele diz para mim que o valor mínimo dessa publicação, eu já mandei a capa para eles. A propósito, vou mostrar aqui a capa para vocês como ficou. Essa foi a capa que eu fiz no Photoshop. Não tem como fazer uma capa dessa com essa qualidade de imagem pelo painel deles lá, que eles deixam você montar um passo a passo. Não adianta você tentar fazer por eles, que não dá. Tem algumas imagens prontas deles, alguns formatos de capa prontos deles, você só vai apagar o nome e colocar o seu, acabou. É bem ruimzinho, bem feinho. Caso você queira fazer uma capa bonita, você faz no seu Photoshop. Essa capa eu fiz no Photoshop. Você faz a capa no Photoshop, faz a capa no seu software de edição de imagem qualquer e envia o arquivo tendo as especificações corretas, que eu falei lá em cima sobre tamanho, resolução e etc. Aqui embaixo o sistema ele vai calcular a sua capa, o tamanho da capa no caso, né? E o tamanho do livro em si, quantidade de folhas, impressão e tudo mais. Se o seu livro é de imagem ou não, lembra que eu falei sobre o miolo do livro, que lá em cima é preto e branco porque é só texto, mas pode ser colorido no caso de imagem. Com base nisso, ele vai calcular o preço mínimo do livro para colocar à disposição na loja. O preço mínimo aqui para mim foi de R$ 7,58. Esse é o sistema que definiu. Então eu coloquei 7,60. Acabou. É o preço mínimo. Está 2 centavos acima do que o sistema sugere como mínimo. Não pode ficar abaixo disso. Não entra no ar, o sistema não aprova. Tem o custo de produção do livro. Tem o lucro da empresa e tem o royalty do autor. Então não dá para você querer deixar por $2, por exemplo. Não, o preço de venda vai ser 7,60. Acabou, não tem discussão sobre isso. E é um preço muito bom, ainda é um preço muito baixo. Aqui na direita, ele vai calcular como fica na questão dos canais e dos royalties. Na Amazon.com, por exemplo, você vai vender com o preço mínimo e o autor fica com 1,50. É uma coisa interessante. Você não vai ficar rico, com certeza. O público que comprar o seu livro não vai achar caro. Se você escreveu bem, eles vão divulgar, outras pessoas vão comprar. Vai ser interessante e você tem um retorno. Pode ser alto ou baixo, não importa. Você vai ter algum retorno porque é em cima de royalties. Se você fosse utilizar... Perdão, minha garganta está ruim de novo. Se você fosse utilizar uma editora padrão, vendendo um livro a R$7, você iria ser pago em centavos, 20 centavos aproximadamente. Não muito, é cerca de 8%. 10% disso daria 70 centavos. Então você receberia uns 50 centavos, 40 e poucos centavos, se fosse uma editora comum. Como é a Amazon,
e eu usei o sistema mais baixo de todos para deixar o livro bem acessível. O autor é que recebe um royalty de 1,53, tá bom? Aqui embaixo eles perguntam a definição do preço em libras e a definição do preço em euro. Você pode definir isso manualmente, ou você pode fazer o seguinte: você utiliza o dólar como base. Então o preço do dólar vai ser a base do preço para a libra e vai ser a base do preço para o euro também. Isso economiza um pouco de dor de cabeça e tempo. Se você não tem tempo nem paciência para ficar calculando a diferença do preço de libra para o euro, para o dólar, para poder definir o preço do seu livro, é só você ligar a opção de deixar o preço norte-americano como padrão e acabou. O sistema mesmo vai calcular o preço mínimo para que seu livro seja vendido tanto nos Estados Unidos quanto na Europa como na Amazon Mundial. Chegamos aqui, calculou o valor, pronto. Aqui embaixo não vai aparecer aqui porque eu já finalizei. Esse livro é um livro finalizado, mas no caso de vocês vai aparecer duas opções. Vai aparecer Save Progress, que é para salvar o que você fez até agora, e vai aparecer um outro botão escrito Submeter à revisão. Depois que você fizer tudo o que você tiver para fazer, você tem que colocar o seu livro à revisão. Você já revisou seu livro, já está tudo pronto para você. Você tem que mandar para o sistema da Amazon, para a editora Amazon, que é a CreateSpace, para que eles revisem todo o seu projeto. Eles não vão revisar texto, tá bom? Eles não vão revisar erro de português, então esquece essa parte, não fique pensando que eles vão consertar seus erros. Eles vão revisar se o livro está na especificação certa, se a capa está dentro dos parâmetros, se a parte interna do livro está dentro do processo de impressão correto ou não, se você deixou as margens que precisa, se você preencheu tudo que precisa preencher ou não. Dentro de 24 horas, no máximo, eles pedem 24 horas, mas para mim nunca passou de 6 horas, eles te dão feedback se está aprovado para impressão ou não o seu livro, tá bom? Depois que você salvou, você submete para impressão, submeteu para impressão, você dá o ok se você pode publicar o seu livro ou não. Nesse caso a gente volta lá para o painel. Depois que você terminar tudo que você tem para fazer aqui, você submete seu livro para revisão e ele volta lá para o painel de controle. Chegamos aqui de novo. Pronto. No caso, eu precisei submeter o meu livro à revisão, está tanto na revisão da Amazon quanto na minha própria revisão, então está aqui como ação requerida. Já esses outros aqui, que é uma outra sequência de livros minha, estão como avaliados e aguardando cópias. Aguardando cópias, no caso isso aqui já foi avaliado, não precisa aguardar cópia, já está em venda normal. Eu mando ele fazer cópias para mim. Eu mando ele fazer as cópias para mim de teste, as provas do autor. Eu posso simplesmente pedir um lote, que é aquele preço que nós vimos lá no começo, que é o preço de autor. Não é o preço de cliente. O preço de cliente está como 7,6 dólares, não é mesmo? Acho que é isso, já esqueci. O jogo das pulseiras está como 7 dólares e alguma coisa. E o preço de autor está em 3 dólares. Então para o autor sai menos de 50% do preço. É um preço muito barato para o autor fazer cópias para autodivulgação também. Prontinho, nós vemos aqui. Vou tentar mostrar o interior do livro para vocês. Lembra que eu falei que você pode baixar, pode e deve baixar o arquivo? Vamos lá, de novo. Aqui, interior. Lembra que eu falei que vocês podem e devem baixar o arquivo de texto lá? Que vai ser o que você vai colocar o seu livro dentro dele. Qual é a parte? Eita, carregando. Vai, chegou lá. Essa etapa aqui. Que é a etapa do interior.
Lembra que eu falei que é interessante você deixar sempre no padrão para não ter problema de publicação depois. E baixar o template formatado. O template formatado é isso daqui. Vou tentar explicar para vocês por que é importante baixar ele formatado já. Peraí, tá bem merda aqui. Aí, acho que foi. Baixar ele formatado é importante pelo seguinte. Ele já vem com toda a formatação do Microsoft Word nele. Formatação de título, subtítulo, texto comum, padrão, espaçamentos, margens. Então você baixa ele já formatado e só o que você vai precisar fazer é substituir o texto. Aqui ele manda colocar o título, você segue a orientação, coloca o título do seu livro, nome do autor. Opa, passamos direto, volta aqui. Como ele segue a especificação técnica, nós que temos que obedecer, né? Aqui você vai colocar o ano de publicação, o nome do autor. Não preenche essa parte do ISBN, tá bom? O sistema preenche sozinho. Lembra que eu falei para você que você não precisa mexer? Então você deixa isso aqui em branco, o próprio sistema preenche para você. No caso que você não tenha um número mesmo registrado, você pode optar pelo gratuito, você não mexe em nada aqui. Você coloca só o nome do autor e altera o ano aqui. Vamos descer. A parte da dedicatória está escrito em inglês, mas é muito próximo do nome em português. Dá para você deduzir do que se trata. A página de trás da dedicatória é em branco, tá bom? Aí vem para a próxima página, que é a do conteúdo, que é o sumário do livro. Você vai colocar os capítulos de acordo com a sua formatação do livro. Vamos para a próxima página, que é a de trás em branco. Aí vamos para a próxima. São os agradecimentos do autor. Vamos passar. E aqui começa o livro. Você coloca o nome do capítulo, a numeração dele aqui e o texto aqui embaixo. Lembra que eu disse que ele já vem formatado? Vou mostrar para vocês a importância disso aqui. Ele já tem uma formatação aqui de capítulo. Repara aqui, que isso aqui é o capítulo. Vou colocar no texto de baixo, que é o corpo do livro. Tem essa outra formatação aqui, já vem pronta. Então é só você substituir o texto mesmo, você não precisa se preocupar com nada. Eu oriento você não mexer em nada da formatação, a não ser que você precise. Coisas como, em algum momento do texto, você precisa formatar a fonte, por exemplo. Aí você vai lá, altera a fonte no local específico do texto. Acabou. Faça coisas bem básicas, não altere muito sobre a formatação, porque você pode ter problemas depois. Eu vou mostrar o porquê. Esse arquivo ele já vem pronto para impressão. Olha aqui, eu deixei entre duas páginas que dá para entender melhor. Tá vendo que nessa página aqui ele tem uma margem maior desse lado e na página de baixo a margem desse lado é menor. Ela é maior na direita. Por quê? Porque as páginas da direita precisam de uma margem maior na esquerda, porque é onde vai ficar encaixado na lombada do livro, vai ficar colado. E já as páginas da esquerda precisam de uma margem maior na direita, porque é onde vai encaixar na lombada do livro, vai ficar colado. Para você fazer isso manualmente, você vai ter problemas. Já nesse arquivo que já vem formatado, ele já vem pronto, você não precisa se preocupar. Ele já tem a questão de margem, formatação toda correta para impressão do livro. Peraí. O antivírus entrou na frente aqui, isso é muito chato. Voltando. Esse arquivo ele já vem formatado para impressão, você não tem com que se preocupar, já tem as margens corretas, ele já tem as dimensões corretas. Então você vai apenas substituir o texto do livro. Acabou, não tem problema nenhum para você fazer mais, não tem nada para você resolver. Você vai se preocupar apenas com o seu texto e revisão de português. Acabou o resto.
E é claro, se o seu livro for um livro que envolve muitas coisas, tiver blocos de texto diferentes, você vai se apegar numa revisão, numa edição de texto, mas não de formatação do arquivo. Formatação você vai mexer só no básico, tá? Eu sempre altero o tamanho da fonte. Essa aqui está como fonte 11, geralmente vem fonte 9, 10. Não, minto, esse arquivo já vem com fonte 11. Tem um outro arquivo antigo que eu tenho que ver na fonte 9, era uma outra fonte. Então, em algum momento do seu texto, por exemplo, você quer inserir uma assinatura, como se alguém tivesse assinado. Você vai lá, seleciona o texto exato que você quer, muda a fonte, coloca uma cursiva, alguma coisa do tipo, e salva aquele bloco de texto específico. Não mexe em mais nada. Tá bom? E se você tiver alguma coisa de blocos de texto diferente, por exemplo, o livro que eu escrevi tem mensagens de celular, bilhetes e cartas. Essas mensagens, esses textos, essas conversas em paralelo que não é feito verbalmente, perdão, com a voz, elas recebem uma formatação diferente. Para quem estiver lendo o livro, perceba que se trata de um bilhete, não se trata de uma conversa. Então, para configurar essa formatação, que acontece várias vezes, você vem aqui, quase uma aulinha de Word, né? Você vai clicar nessa setinha e vai clicar em criar um estilo. E pronto, você vai deixar as especificações técnicas certinhas lá para não ter erro, e você vai selecionar todos os textos específicos e adicionar essa formatação, para não haver nenhum tipo de alteração. Tenta não utilizar nada que o arquivo já traga pronto, porque quando você altera alguma coisa aqui, ele vai alterar tudo que recebeu essa formatação do texto. Aqui toda vez que eu uso esse vai para o capítulo, toda vez que eu uso aquele outro vai para o texto padrão, e por aí vai. Se eu alterar algum deles, eu vou alterar o livro inteiro. Então não é bom correr esse risco. A informação final eu acho que é a mais importante já. Perdão, acho que é uma das últimas informações que você precisa saber. Essa daqui. O arquivo ele já vem todo editado. Na página da esquerda tem o nome do autor, na página da direita tem o nome do livro. Aqui tem o título do livro, você clica 2 vezes e altera o título do livro no arquivo. Fechou? Beleza. Você vai para a página da esquerda, pode ser qualquer uma das páginas da esquerda, com texto, tá bom? Ele vai pedir o nome do autor. Começar uma página de capítulo não tem, vamos para a próxima. Tem o título do livro ali, desce mais que ele vai pedir o nome do autor. Eu acho que esse é um arquivo que eu alterei ele. Vamos voltar. Aqui. Na página da esquerda ele pede o nome do autor. Você vem aqui e coloca o nome do autor. Você não precisa colocar em todas, ele vai sozinho, como numeração de página, automático. Você colocou em uma, ponto, todas as páginas da esquerda do livro em si, da parte de texto do livro, vai ter o nome do autor. E nas páginas da direita vai ter o título do livro, lá no topo. Não tem mais com o que se preocupar. É o título do livro. E lá em cima tem o nome do autor. Acabou. Vamos para cá. Uma orientação que eu sempre falo para as pessoas que eu conheço é deixar a navegação por página aqui ativa. Ajuda bastante. Vamos passar essas páginas aqui para o final, que nós já chegamos na parte que importa agora do livro. Esse daqui. Esse aqui é o capítulo 10 do livro. A última parte do livro é a parte sobre o autor. Está escrito em inglês de novo, mas dá para entender. Na dúvida, copia e coloca no Google Tradutor, não tem erro. Você vai trocar esse nome por sobre o autor e vai escrever o que você vai escrever sobre você mesmo ou sobre o autor, caso você esteja editando o livro de um terceiro. Você salva o arquivo para deixar gravado na sua máquina. E depois que você salvar o seu arquivo, deixa ele prontinho na sua máquina. Esse arquivo é um arquivo de Word, ele é pesado porque ele vem configurado já.
e já vem com todas as especificações, então se eu não me engano esse arquivo tem cerca de 5 megas. É um arquivo de texto bem pequenininho e pesado. É assim mesmo, não se assuste porque ele está totalmente configurado, que é para edição do livro. Qualquer arquivo de texto que estiver bem configurado, ele vai estar mais pesado mesmo. Meu cursor está dando problema aqui, impressão minha. Vamos lá, você vai vir aqui. Esse Office, se eu não me engano, é o 2013, por isso que ele está desse jeito, aparecendo desse jeito para vocês. É o 2013 no Windows 8. Se o seu Office for outro, você não vai ter esse painel aqui, vai aparecer de outra forma para você. Provavelmente para você vai aparecer no salvar como. Para mim não é no salvar como, para mim é no exportar. Você vai clicar aqui em exportar como PDF. Lembra que eu falei para vocês que ele aceita .doc, mas é melhor deixar em PDF? Porque se você configurou o seu arquivo, por exemplo, no meu livro tem partes lá que eu disse que são conversas entre torpedo e SMS, são mensagens de computador, de Facebook, tem bilhetinhos escritos a caneta no papel. E toda vez que entra nesses blocos de texto eu uso uma fonte diferente, uma configuração diferente. E pode acontecer de a fonte que eu utilizei no meu computador não tenha disponível lá no sistema, porque é uma impressão, vai precisar abrir o arquivo para imprimir. E quando abre um arquivo de texto em um computador que não tem a fonte específica, o computador automaticamente vai alterar para uma outra fonte, qualquer, para que estiver na próxima da lista do computador. Então você faz o seu arquivo, você se mata de configurar, você cria ele bonitinho, para quando você imprimir chegar todo errado para você. Aí você vai culpar o sistema, vai falar que a Amazon não presta, vai falar que não prestou essa autopublicação, que isso é uma coisa errada. Você vai colocar um monte de defeito, mas na verdade o erro foi seu. Fecha o arquivo, faz um arquivo de PDF e manda para imprimir em PDF. Que assim, quando você mandar para imprimir, não vai alterar nada. É um arquivo fechado, vai abrir, vai rodar normal, como se fosse quase um arquivo de imagem. Ele não altera nada, ele não edita nada, ele não muda nada do que você fizer. Tá bom? Vamos fechar aqui. Volta lá, agora finalizando. Peraí que eu estou no lugar errado. Depois que você finalizar o seu livro, que ele for revisado por você, que ele estiver ok, que tiver tudo certinho, você disponibilizar ele para venda, ele vai aparecer na Amazon. Vou mostrar para vocês o Rude Boy, que é um dos meus livros, que foi publicado na Amazon. Para não restar dúvida, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês que é a Amazon mesmo. A Amazon mesmo, tá bom? Pra vocês não acharem que não é, eu tô mentindo para vocês. Essa aqui é a capa dele. A Amazon ela tem um negocinho que o seu livro fica em 3D, não tá aparecendo aqui. Ah tá, esse aqui é o Kindle. Lembra que eu falei que tem a opção de deixar no modo virtual o livro também e o paperback. Sempre que eu publico um livro eu deixo nos dois, porque tem gente que gosta do livro físico, tem gente que faz questão do livro impresso em papel, mas tem gente que não tem paciência de esperar, quer ler o livro na hora, você fez uma boa propaganda, a pessoa tá louca para ler seu livro e ela não quer ter que esperar 15 dias, 20 dias, um mês para esperar o livro vir lá da América do Norte para cá, que é uma importação, não é mesmo? Então, se você deixar disponível pelo Kindle, a pessoa pode comprar pelo celular, ler direto no celular, tablet dela, um leitor de livros da própria Amazon, não importa. Em questão de segundos vai estar disponível para a pessoa ler no aparelho dela, esse seu livro. Vou clicar aqui na versão impressa. Lembrando que o preço aqui está diferente porque não é o mesmo livro, tá bom? Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é o Rude Boy. O Rude Boy ele tem mais que o dobro do tamanho do Jogo das Pulseiras, então é um livro mais caro mesmo. Lembra que eu falei para vocês que o preço varia de acordo com o custo que o livro tem. É um livro maior, ele custa mais. E mesmo assim é muito barato. É um livro de quase 400 páginas por 15 dólares. Se eu não me engano, eu pago 15 dólares já com o preço da importação para trazer para o Brasil como autor. Aqui o cliente final está comprando por 15 dólares também. Eu tentei publicar esse livro no Brasil e, se eu não me engano, o preço mais barato que eu encontrei para ele
girava entre 50 e 70 reais. Desculpa. O preço mais barato que eu encontrei para ele no Brasil para publicar aqui, o valor dele ia ficar entre 50 e 70 reais e a qualidade estava muito baixa. Eu não podia fazer a capa que eu queria. Essa é a capa do livro. Eu mesmo criei ela. É uma capa que tem a ver com o livro em si. Nenhuma editora do Brasil me permitiria utilizar essa capa. Elas têm o padrão delas, tem isso também da questão da autopublicação. A editora interfere em tudo que vai ser feito, é tudo de acordo com o que a editora quer. Você não tem opção. Você manda só o seu texto para ela. Se ela discordar do seu texto, ela vai querer alterar, ela vai editar, ela vai trocar palavras, ela vai mandar tirar coisas, vai mandar colocar outras coisas e a capa vai ser de acordo com o que eles querem também. Mesmo em alguns sistemas de autopublicação e mesmo em alguns sistemas de parceria, que é aquele que o autor paga para uma editora fazer a publicação dele. Mesmo assim, eles não deixam você escolher sua arte. Essa capa é uma capa que tem a ver com a história, da trilogia Rude Boy. Só quem lê vai entender, só quem lê até o final vai entender a relação que a capa tem com a obra, e por isso a editora não permitiria. Essa é uma ideia minha, mas é contra as ideias das editoras, que as editoras pensam muito na questão do lucro agora. Infelizmente elas pensam assim, na questão do agora, elas não pensam para o futuro. E a ideia do Rude Boy é um livro que é feito para o futuro, que é feito desde o primeiro já pensando no último. Isso é uma coisa que as editoras, principalmente no Brasil, não aceitam. Já na autopublicação da Amazon você tem essa possibilidade. Você cria do seu jeito, do jeito que você quer que seja, e dane-se o que a editora pensa. É você que está fazendo. Isso para mim é de fundamental importância. Aqui eu vou virar a capa para vocês verem em 3D. E ponto. Pronto. É isso aí. Seu livro vai estar lá disponível, junto com os maiores e melhores best-sellers do mundo, sem discriminação nenhuma. E baratinho, passo a passo aí é simples. É simples comparado com o processo de publicação comum, né? Ele é um processo um pouquinho complicado, mas se você se empenhar, você vai ver que fica simples e gostoso com o passar do tempo. Espero ter ajudado vocês. Comprem meus livros e se divirtam. Tchau, tchau.